Colossenses capítulo 2, estamos no verso 9 no nosso estudo, nas quartas-feiras. Então, 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2 e verso 9. Primeira aos Tessalonicenses 2, verso 9. Paulo aqui falando aos Tessalonicenses. Essas são pessoas que ele mesmo trabalhou entre elas para a conversão delas. Deus o usou na formação dessa igreja. Então, no verso 9, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, quando ele esteve com eles na formação da igreja. Eles trabalham com muito fervor. Ele, junto com os demais apóstolos, teve trabalho e dor. O pastor deveria ser trabalhador. O ministério pastoral exige isso. Agora olha 1 Timóteo 5, verso 17. Às vezes a pessoa fica confusa quanto ao serviço do pastor. O serviço principal do pastor é esse aqui, 1 Timóteo 5, verso 17. Primeiro Timóteo 5, 17. Diz: os anciãos, é outro título neotestamentário para o pastor. No Novo Testamento nós encontramos bispo, ancião, pastor. É o mesmo ofício. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra. Então, se o pastor administra bem a igreja, segundo a palavra de Deus, ele é digno de dupla honra. Principalmente os que, olha a palavra, trabalham na palavra e na doutrina. Nós usamos a palavra teologia. A palavra bíblica é doutrina. Doutrina é a teologia. A palavra, não há dúvida de qual palavra Paulo está falando. Falando da Bíblia mesmo. Então, o pastor deve ser um homem que trabalha estudando a palavra e a doutrina. E se ele fizer isso de forma correta, ele tem muito trabalho para fazer, tá? Diariamente. Olha o que o homem mais sábio do mundo falou sobre o estudo. Eclesiastes 12, o último capítulo de Eclesiastes 12, verso 12. Se não me engano, Charles Spurgeon, ele disse que o serviço mais difícil que ele já tinha feito durante a vida dele era de preparar, ou seja, a preparação de um sermão. Ele entendeu como um dos trabalhos mais difíceis. Eclesiastes 12, 12. E além disso, filho meu, por estas seja admoestado. Para a produção de muitos livros não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Cansa a carne mesmo, um estudo. E o pastor, ele é chamado de trabalhar estudando a palavra e a doutrina. É muito importante que ele acerte a verdade, já que ele vai assim transmitir isso à igreja. O que ele estuda, o que ele entende, ele vai transmitir à igreja. Então, por isso é muito importante
que ele seja um homem trabalhador na área de estudo. 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12 já nos fornece umas admoestações sobre a questão de trabalho. 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. E procureis viver quietos, e tratar de vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e para que não tenhais falta de nada. O certo na palavra de Deus é você trabalhar por suprir suas necessidades. E aí, focar na sua vida. Não que você não deveria ajudar os outros. Não, o texto não está ensinando isso. Mas você não deve se intrometer nos negócios dos outros. Amém. Acontece muito isso hoje em dia por causa das redes sociais. Todo mundo acha que tem direito de saber da vida do outro. Foco em você mesmo. Trabalhe, ganha o seu pão. Pede a bênção do Senhor. Olha, segundo aos Tessalonicenses 3. Segundo aos Tessalonicenses 3, do 6 a 15. Segundo aos Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 6. Nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Por isso eu digo, o líder, o pastor, o bispo, o ancião, ele tem que ser exemplo. Paulo está falando, pode seguir o meu exemplo como trabalhador. Então, os pastores têm que serem exemplos, os diáconos, né? E, na verdade, todo cristão deve ser exemplo para... Você é um exemplo para alguém. Seja bom ou mal, você é exemplo, né? Verso 8, não comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos tal direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nós seguirdes. Porque quando ainda estávamos conosco, isto vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 11. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, mas são intrometidos. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se algum homem não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai tal homem, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Amém. O certo é você trabalhar, fazer um serviço bem feito. Não somente para o seu nome ou o nome da sua família, como antigamente foi ensinado por todos os pais. Amém? Eu lembro quando eu era jovem no colégio, na high school, lá nos Estados Unidos, eles põem no uniforme de esporte, eles põem seu nome nas costas. Meu pai falava, lembra o nome que você está carregando nas suas costas. Mas olha, o nome maior que esse, o nome da minha família, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E você o representa em tudo que você faz, seja um motorista de Uber ou advogado. Você carrega o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo falou, nós fomos exemplo para vocês. Nós fizemos o certo, agora vocês têm que seguir ao nosso exemplo. 1 Tessalonicenses, então, é tristeza que se for olhar por esses pastores, né, assim que são chamados, né, esses que são celebridades no meio evangélico hoje em dia,
Infelizmente, a maioria não dá um bom testemunho. Muito pelo contrário, defamam o nome de Jesus, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, verso 10. Vamos terminar o 9, eu não terminei, perdão. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Cristo. Isso aí combina com 2 Tessalonicenses 3, que lemos, tá? 10. Vós sois testemunhos, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco os que crestes. Então, entre esses novos convertidos, Paulo fez o melhor dele, ser um exemplo santo, justo e irrepreensível. Nós temos um ditado entre os irmãos nos Estados Unidos: the pew doesn't get higher than the pulpit. Ou seja, o banco não supera o púlpito. E a ideia é o seguinte: se o pastor fica estagnado no seu crescimento espiritual, a igreja também vai parar no seu desenvolvimento espiritual. Cada um de nós é responsável, sim, por nossa comunhão com o Senhor, mas o pastor, ele é chamado a fazer o quê? Alimentar bem o rebanho de Deus, com a palavra. Então, por isso Paulo instrui o pastor, ele deve sempre se preocupar com ele mesmo. 1 Timóteo 4 fala sobre isso, né? Ele cuida de si mesmo para que ele possa cuidar bem do rebanho. Se ele vacilar, aí muitos vão cair junto, infelizmente. Ou se ele parar de crescer, muitos também vão parar de crescer. Verso 11. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o Pai faz a seus filhos. Obviamente, o retrato aqui é perfeito, é do Espírito Santo. Note que não é um ditador com seus sujeitos. É um pai com seus filhos. A atitude de um pastor tem que ser esse, de cobrar, mas cobrar nesse sentido. Porque eu não sou o Espírito Santo. Eu tenho que reconhecer que Deus te deu livre-arbítrio. Mas como pai amoroso, eu sou obrigado a cobrar você. Cobrar de você que você considere Cristo e a doutrina dele, que sirva a ele. Eu louvo a Deus por meu pai. Muitos aqui conhecem ele. Talvez não intimamente. Mas eu falo para vocês. Quando me tornei jovem, eu fui criado em família cristã, né? Bíblica. Quando me tornei jovem, eu lembro como ele lidava comigo em questão das coisas. Teve hora que eu queria tomar umas decisões, né, perigosas, e ele me instruía. Mas o que eu achei interessante é que onde ele não precisava colocar limite, ele não colocava. Ele deixava eu escolher. Onde precisava, em questão de segurança, ele colocava. Isso aí é proibido. Mas onde podia, assim, ser mais gracioso, mais, ter mais, vamos falar na linguagem popular, né? Mais jogo na cintura, ele deixava eu decidir. Né? Eu lembro, nos anos 90, lembrando que eu fui criado na roça. Aí eu comecei a me relacionar com alguns da igreja, alguns meninos, que na época, quem lembra das calças largas? A calça bem largona. E aí as camisas, acho que está voltando isso, né? Engraçado, é um círculo, né? O jovem de hoje acha que é novidade. Quem é mais velho já viveu isso. Aí eu comecei a andar com essa calça mais larga, né? E na minha época, o tênis tinha que ser Nike. Pelo menos na minha região, tinha que ser Nike. Aí eu trabalhei, eu comprei um par para mim, Nike, né? Eu trabalhei, ele deixou eu comprar, né? Eu lembro que ele perguntou, aí, como você sente agora? Você é mais homem? Mas ele deixava. Porque ele não deixava eu deixar a calça, né, cair. Isso aí já era limite.
Tem limite, né? Mas andar de mais largo, ok, tá? Mas o próprio Senhor foi trabalhando no meu coração, através das mensagens. Não que eu mudava todo o meu estilo, mas eu, como cristão, eu entendia, eu tenho que tomar cuidado que a minha identidade não seja essa, a moda do mundo. Não tem problema usar o estilo da época, enquanto não é errada, amém? Não tem problema usar uma calça mais larga enquanto a calça não está caindo. Tem limite. Mas foca no Senhor. Que Ele seja o foco, que seu caráter, que seu testemunho deixe os outros ao seu redor ciente que você serve a Ele. Então, isso é a cobrança que o pai faz com o filho. Ele dá espaço. Ele vai colocar ali os limites. Esse aqui é limite, filho. Entre esses limites aí, você vai decidir. Porque forçar a pessoa a servir a Cristo não funciona. Se você forçar, a pessoa não está servindo a Cristo, a pessoa está servindo a você. Né? Alguns textos quanto a isso, Mateus 23, 9. Aqui Mateus 23, 9, tem aquele texto muito conhecido entre os crentes bíblicos, graças a Deus. Quem lê a Bíblia já conhece o texto. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Como sempre falo, contexto é tudo. Obviamente aqui Jesus não está nos instruindo que não podemos chamar nosso Pai de Pai, nosso Pai biológico. Ele está falando de quem? Olha o verso 7. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi. Ele está falando sobre quem? Líderes religiosos, que gostam de receber esses títulos, né? E por eles se sentem, né, importantes. Aí ele falou, o líder espiritual você não o chama de pai, ou seja, padre, or father. Está errado? Segundo a palavra de Deus. Não, eu não estou inventando alguma coisa, é a palavra de Deus. Nem eu sou pastor, não sou padre. Amém. Já aconteceu aqui de algumas pessoas se converteram e em algum momento, padre, por favor. Eu sou padre, eu tenho 10 filhos, viu? E na verdade, se você ganha uma alma e cuida dessa alma, você é um pai espiritual. Mas mesmo assim, a pessoa não deve se chamar, ou chamar você de padre ou pai. Olha, por exemplo, 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Paulo aqui falando aos coríntios, um outro grupo. Ele foi responsável pela igreja de Tessalônica, porque ele que formou a igreja, ele junto com os demais irmãos que trabalharam com ele. E aqui os coríntios também, outros gentios que ele ganhou para Cristo. 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Quando você ganha uma alma para Cristo, você se torna o pai espiritual da pessoa. Você tem responsabilidade para assim, ver e acompanhar para que essa alma cresça. Amém? Cresça bem. Mas aí a pessoa não é obrigada a chamar você de pai, nem deve. Mas espiritualmente você é tipo um pai, que deveria cuidar e cobrar no bom sentido, que sirva a Deus. Voltando, 1 Tessalonicenses 2, agora o verso 12. Para que vos andasseis dignamente diante de Deus. Bom, isso aí já aborda o assunto do nosso andar como cristãos, ou seja, nosso viver, nossa vida cristã, como que
deve ser. A Bíblia usa o termo andar, tá? E isso é um termo muito bom. Por quê? Porque a nossa vida cristã é o quê? É uma caminhada. É uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não deve ser uma vida vivida parada. Nós fomos salvos para servir, amém? Mas também nós não podemos somente buscar servir. A gente tem que buscar servir a Ele, mas servir a Ele enquanto nós estamos tendo a comunhão com Ele. Então, o serviço nosso é com o Senhor, não é sozinho. A gente não deve atrasar nem precipitar, a gente tem que andar no mesmo ritmo com o Senhor Jesus. Deixar Ele nos mostrar a vontade dEle para a nossa vida. Então, a vida cristã é o quê? É um andar. Tá? Então, quanto a isso, mais alguns textos, eu acho que eu citei um monte aqui. Eu citei um monte. Depois eu vou postar todos esses no grupo, tá? Não há necessidade de você anotar agora, mas vamos rapidamente, e nem dá para ler esses trechos inteiros, mas vamos rapidamente ler alguns versos desses dois, já que são de 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler do verso 1 a 5 desse capítulo. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 5. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém, olha a palavra, andar e agradar a Deus, assim andai, ordem, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. No Novo Testamento, há 3 tempos da santificação na vida do crente, tá? A santificação do passado. Quando eu aceitei Cristo, minha alma foi santificada, graças a Deus. Essa posição é imutável, tá? Neste momento, no dia a dia, nesse corpo, mesmo eu sendo salvo, a alma é salva, meu corpo ainda não foi salvo. Ele é o mesmo corpo, a mesma carne. Então eu preciso fazer o quê? Santificá-lo. Como é que eu santifico o meu corpo? Negando as paixões pecaminosas, os desejos pecaminosos, negando esses desejos da carne e aí me rendendo à vontade de Deus, o Espírito Santo. Essa é a santificação do presente. Envolve a questão de eu me render ao Senhor, usar esse corpo para a glória dele. Santificação futura é quando o Senhor Jesus virá para nos buscar. E quando Ele fizer isso, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, no verso 50 a 58, nosso corpo, ao subir para estar com Ele, os nossos corpos serão transformados. Receberemos um corpo glorificado. E naquele momento, 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, Romanos 8, 24, nós receberemos o quê? A salvação completa, ou seja, a santificação completa. Tá? Mas hoje você tem que, olha o verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A alma é salva, mas o fato de sua alma ser salva não desfaz os desejos pecaminosos da carne. Essa é a luta na vida cristã. Gálatas 5, a luta entre o espírito e a carne. Tá? Então, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso
Vaso aqui usado como sinônimo do corpo, em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência. A palavra grande significa paixões pecaminosas em excesso. Como os gentios, pessoas não salvas. Nesse caso, pessoas não judeus e não salvos, que não conhecem a Deus. Ok? Capítulo 5, rapidamente. Desse aqui, vamos escolher, deixa eu ver aqui. Do 5 a 8. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, existe um cenário pelo qual o crente, salvo em Cristo, pode cair num sono espiritual. Ele pode vacilar espiritualmente, não se cuidar como deve na oração, na leitura da palavra de Deus, sendo ativo na pregação do Evangelho. Ele pode dar espaço ao inimigo na sua vida cristã, e o inimigo vai fazendo o quê? Tocando aquela musiquinha bem gostosinha da carne para que a gente caia no sono. Ou pode também usar a ilustração de nos drogar com os pecados e com o curso desse mundo, né? Aí cai no sono. Verso 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, olha, sejamos, porque ele precisa nos exortar assim, e nos ordenar, sejamos sóbrios. Porque existe a possibilidade de você cair num sono espiritual. Vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Ou seja, a vida cristã ou deveria ser um avanço. Deveria ser o quê? Uma caminhada com o Senhor Jesus. Um andar. Voltando, 1 aos Tessalonicenses 2, verso 12. Para que vos andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que vos chama para o seu reino e glória. É importante você entender que nós estamos no reino de Deus atualmente. Fazemos parte do reino de Deus atualmente. Esse reino de Deus é um reino que é espiritual. Olha Colossenses 1, por favor, verso 12. Estamos aqui, tá? Colossenses 1, eu lerei 12 em seguida, 13. Romanos 14, 17. Atualmente, nós estamos no reino espiritual de Deus. Colossenses 1, 12, dando graça ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Graças a Deus. É um reino espiritual chamado de o reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Lembra quando eu falei que é espiritual? Olha, o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida. Agora, nesse momento, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Reino atual. Eventualmente, o reino de Deus se torna o quê? O reino físico,
que Mateus, no livro de Mateus, ele diferencia por nome, chamando-o de o reino do céu. Entendeu? Quando você ler o reino do céu no Evangelho segundo Mateus, se refere ao reino físico. O reino de Deus é espiritual, mas se tornará o reino literal e físico quando Jesus virá para reinar aqui sobre a terra. Alguns textos rapidamente sobre essa questão. Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Falando do quê? Olha o verso 19, por favor. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de, olha a palavra, herdar o reino de Deus. Então, se vocês se ceder à vontade de sua carne, o que acontece? Você perderá herança no reino de Deus. Como assim? Olha agora como está escrito aqui. 2 Timóteo 2:12, tá? 2 Timóteo 2, verso 12. Começando no 11, para pegar bem o contexto. Esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Note que verso 12 trata a questão do reino, de reinar com Cristo. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará o quê? Ele nos negará contexto, a oportunidade de reinar com ele. Não se fala da salvação, pois o verso 13 diz: se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus corrige o seu filho. Eu já vi pessoas salvas vivendo vidas horríveis aqui sobre a terra, como consequência de seu pecado. E pior que vão chegar lá no céu e perder prêmios no tribunal de Cristo, e também não reinarão com Cristo quando ele voltará para reinar aqui na terra. Isso é verdade. Amém? Tá? Mas em relação ao reino, nós temos a oportunidade de viver por ele aqui e reinar com ele. Olha aqui, além de 2 Timóteo 2, olha Apocalipse, capítulo 20. Verso 6. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O reino de Cristo sobre essa terra será por 1000 anos. Olha Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1.
é muito importante que você, se você é salvo, se entende como salvo, que você já confiou em Cristo como seu único suficiente Salvador, é muito importante que você pare para meditar nessas verdades. Um dia, Jesus Cristo vai reinar aqui sobre essa terra. No Velho Testamento, há cerca de 500 profecias sobre isso. Nós não temos tempo hoje à noite de citar cada um, mas há muitos. E segundo a palavra de Deus, o que o Espírito Santo nos informa através dos apóstolos é que nós temos a oportunidade de reinar com Ele. Amém. E aquele crente que não reina com Ele no milênio vai passar uma enorme vergonha, com certeza. Apocalipse 1, olha verso 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Olha 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Um dia, a única coisa que vai ser importante é aquilo que você fez para a honra e glória dele. Amém. Devemos viver com essa realidade. Voltando então, 1 Tessalonicenses 2, já lemos o 12, agora vamos para o 13. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós os que crestes. Não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é feita das palavras de Deus. Olha João 8,47. João 8,47. O Evangelho de João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta o quê? As palavras de Deus. Então, a Bíblia, ela é feita das palavras de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é feita das palavras de Deus. Salmo 12, 6 a 7. O Senhor prometeu preservar essas palavras. Salmo 12, 6 a 7. É o endereço bíblico que tem no logo da nossa igreja, que está nas costas de todos esses bancos aqui. Salmo 12, 6 a 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Mais uma vez, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. O interessante, irmãos, é que algumas versões, no 7, a leitura é diferente. No pronome, ao invés de colocar as, coloca os. Vinculando o verso 7 com 5, que no 5 diz, por causa da opressão dos pobres, por causa do suspirar dos necessitados, me levantaria agora, diz o Senhor, eu o porei em segurança daquele que se incha para ele.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, o Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Eles colocam, tu os guardarás. Tipo, pulando o verso 6, vinculando 7 com 5, que não faz sentido, primeiro, mas segundo, não há um manuscrito hebraico que existe, não há nenhum manuscrito hebraico que existe, cujo gramática no verso 7 apoio a tradução de os no lugar de as. Segundo o hebraico é as mesmo. Então a única forma que você vai fazer isso é você voltar lá na Septuaginta, que é uma tradução do Velho Testamento no grego, e esse manuscrito já é muito problemático mesmo. O texto fiel vem do quê? Vem do texto massorético, hebraico, e diz as, porque o Senhor, Ele prometeu fazer o quê? Preservar as suas palavras, amém? E não faria sentido o Senhor escrever um livro, depois não o preservar, amém? Não faria sentido nenhum. Ok? Mateus 4:4. Nós devemos viver por essas palavras. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Mateus 4:4. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Graças a Deus por essas palavras, irmãos. Graças a Deus. Se você não lê a Bíblia, eu quero te encorajar. Comece a ler a Bíblia. Eu me apaixonei pela palavra de Deus com 13 anos de idade. E hoje, se eu passar um dia sem ler a Bíblia, eu não me sinto normal. Não me sinto normal. Eu estou viciado nesse livro, viu, gente? E graças a Deus. Sabe, há um ditado. Seu pecado vai te afastar desse livro, ou esse livro vai te afastar do seu pecado. Ou esse livro vai te afastar do seu pecado, ou seu pecado vai te afastar desse livro. E isso é verdade. Se não tivéssemos a Bíblia, então o Senhor não teria nos dado esse livro, amém? Devemos viver por toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor chamou essas palavras de Escrituras, João 5:39. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Devemos examinar, analisar, estudar as Escrituras. Realmente, nelas, nós encontramos o quê? A vida eterna. E elas fazem o quê? Testificam de Jesus Cristo. Amém. Exaltam a Ele. Amém. Glorificam a Ele. Olha 2 Timóteo 3, 15 a 16. Segundo Timóteo 3, 15 a 16. Paulo falando a Timóteo, e que desde criança sabes as santas Escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Isso é algo para se contemplar, porque o apóstolo Paulo acabou de chamar o que Timóteo e a sua mãe e avó, o que eles tinham, chamou de o que? Santas Escrituras, e que desde criança sabes as Santas Escrituras, ou pelo menos eles tiveram acesso, mesmo se não tivessem em casa, eles tinham acesso àquilo que Paulo chamou de Santas Escrituras. E tem uma coisa, com certeza, o acesso
que eles tinham alguma coisa, ou que se tivesse alguma porção em casa, o que eu quero dizer, não era nada do original, não era autógrafo. Eles tinham acesso às cópias. E o Senhor chamou de o quê? Santas Escrituras. O Espírito Santo falando por meio de Paulo. E olha o verso 16. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus. E é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Pode confiar na palavra de Deus, na sua inspiração. Olha o que o Senhor fez, onde Ele exaltou a palavra dEle. Salmo 138, verso 2. E nós vamos ter que terminar aqui, por causa do tempo. Salmo 138, 2. Se o cristão deveria viver por toda palavra que sai da boca de Deus, se o Senhor Jesus fala, e Ele fala mesmo em João 14, quem me ama, guarda as minhas palavras. Tudo isso significa que a coisa mais preciosa que você tem como cristão são as palavras de Deus, a Bíblia. Você tem que ter sua. E eu encorajo, e eu não falo isso porque eu já tenho mais de 40 anos, viu? Eu falo isso porque é verdade, você tem que ter sua cópia, você tem que ter seu livro. Sim, pode ter um aplicativo aqui, mas não é a mesma coisa de ter ele aqui. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. Você deveria ter as suas anotações nas páginas, marcando assim os versículos que para você são importantes. Essa Bíblia minha aqui, as últimas páginas sempre ficam assim, dobradas, eu não sei porquê. Mas você tem que marcar e estudar as páginas. São importantes. Deveria ter as anotações. Todos esses aqui não são de estudo. Às vezes são alguma coisa que Deus colocou no meu coração e eu fiz uma anotação pessoal aqui. Para eu lembrar que Deus usou aquele texto na minha vida. Ou aquela porção de texto na minha vida. Eu já tenho em casa Bíblias que já foram aposentadas. Eu até uso até hoje no estudo por causa das anotações na margem, no rodapé. Mas eu tenho Bíblias em casa que quando eu abro assim eu tenho que tomar cuidado porque as folhas já soltaram. Eu tenho que... Amém? Mas cada um tem uma história para mim. Eu me lembro de uma época da minha vida, quando era mais novo, uma vida no ministério. Coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus. E eu sei que há irmãos aqui que entendem o que eu estou falando. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque eu sei que tem irmãos mais novos na fé que você ainda não experimentou isso. E é muito precioso, viu? O Senhor falar com... O maior capítulo da Bíblia é qual? Amém? E o tema desse salmo é a palavra de Deus. E o homem que escreveu esse capítulo, o próprio Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Deus falou. Salmo 138, verso 2. Adorarei em direção ao teu santo templo. E louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade. Pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. O Senhor pegou e colocou a palavra dele acima do próprio nome dele. Não é errado você viver e basear toda a sua crença na palavra de Deus. Porque exatamente a palavra de Deus que Deus te deu. Deus te concedeu. A nossa igreja, o nome é Igreja Batista Bíblica. Eu sempre falo, se tivesse como colocar a Bíblica antes do Batista
gramática portuguesa eu faria isso. No inglês a gente tem a vantagem, é Bible Baptist Church, é bíblico primeiro. A gramática portuguesa não permite. Mas olha, a placa não significa nada se os membros aqui dentro não estão praticando aquilo que está sendo propagado lá fora. A propaganda da placa não vale nada se não é algo que a gente pratica de coração. Amém? Então vamos parar aqui no verso 14, tá?